Boa noite, queridos. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nesse encontro que é tão legal, que é no Divã da Graça. E hoje nós não temos a presença de Bispo Renato Chaves nem de Bispa Clarice. Os dois estão viajando. Ela foi para o Rio, uma viagem que já estava agendada desde o dia 17. Ela foi. E Bispo foi na terça-feira. Foi com o pastor João Silveira, que é uma viagem apostólica. Bispo Renato e pastor João Silveira estão especificamente indo a Ubai. Hoje eles já estão lá, porque vocês sabem como é que estão as águas no estado de Minas Gerais, né? Primeiro em Ubá, agora Belo Horizonte também está bem atingida com as chuvas, e eles foram em Ubá, na nossa igreja de Ubá, levando a oferta de todas as igrejas e nossas também, a fim de socorrer aqueles irmãos. Por isso eles não estão aqui. Cabe a nós compartilharmos com vocês uma palavra, o que a gente faz com muita alegria, e queremos saudar os nossos amigos que estão nos assistindo e os que estão nos ouvindo pela TV, pela internet. Muito legal estar com vocês e eu agradeço a atenção de todos vocês, mas quero compartilhar com vocês uma palavra que ela é conhecida de todos. No entanto, tenho percebido que não é uma palavra muito confortável, porque, na verdade, o assunto que nós vamos tratar hoje não é um assunto que esteja resolvido na vida de todo discípulo. No entanto, é um assunto que precisa estar claro, é um assunto que precisa ser introspectado, ele precisa ser encarnado na nossa vida e estar dentro de nós como alguma coisa assentada e resolvida. Esse assunto precisa ser pragmático, ele precisa conter, então, todas as considerações de uma ordem prática, ele precisa ser prático, tem que ser um assunto realista e objetivo. Este assunto talvez seja um tanto indesejado por alguns, porque ele tira todo o antropocentrismo do Evangelho, que dá conforto a alguns. É assim, gente, todos nós, quando um dia ouvimos a voz do bom pastor, todos nós estávamos pensando, fazendo, planejando, sonhando com alguma coisa, partindo do pressuposto que Jesus nunca chamou ninguém à toa, alguém que estivesse à toa na vida e por isso chamou o seu amor para ver a banda passar. Eu nunca vi nenhum registro que Jesus tenha chamado alguém que estava à toa. Todos que eu vejo Jesus tendo chamado, um estava pescando, outro estava trabalhando, sempre estava fazendo alguma coisa. Para mim fica claro que Jesus nunca se aproximou de quem estivesse à toa. E não foi diferente conosco. Cada um de nós, quando estávamos em plena atividade em algum ponto da nossa vida, foi nesse momento que nós ouvimos a voz do nosso bom pastor. E eu me lembro, e foi muito tempo, alguns ou a maioria, não sei se maioria, mas muitos de vocês não eram nascidos, foi no ano de 1975, quando eu ouvi a voz do bom pastor. Naquela ocasião,
eu tinha muitos planos e estava planejando minha vida. Naquela ocasião, eu estava decidido que eu ia ser jogador de futebol. Eu treinava em 2 clubes no Rio de Janeiro. Eu ainda fazia parte de uma escolinha de um jogador profissional que era jogador, mas estava investindo em ter alguns bons jogadores para que ele pudesse vender para os clubes. Eu estava investindo, só tinha, não sei se era de 15 para 16, não, 75 tem que fazer a conta. Faz bastante tempo, né, gente? Mas acho que eu tinha 15 anos, eu ia fazer 15 anos. A verdade é que naquela ocasião, eu estava investindo numa carreira que eu sonhava viver. E aí eu me lembro que, num determinado domingo, eu estava num campo de várzea, que eram muitos os que tinham lá na região onde nós morávamos, e era um tempo chuvoso, me parece que era maio, alguma coisa assim, já era bem próximo ao meio do ano, e eu estava jogando as minhas peladas, e na beira do campo eu vejo um homem com um terno muito bonito, ao lado dele uma tia que eu tinha. Este homem, quando deu o intervalo do primeiro tempo, que eu venho saindo, ele foi para trás, para o lugar onde o meu time ia se reunir, os atletas do time que eu jogava, e veio na minha direção, estendeu a mão, eu com a mão toda suja, o uniforme todo sujo, estava chovendo. E eu fiquei meio sem jeito, eu falei, rapaz, me dê sua mão. E apertou minha mão e era um pastor. Era pastor Abraão Vital de Araújo. Ele era sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele me fez algumas promessas. Rapaz, você joga bem. Na verdade, ele estava quebrando o gelo para entabular comigo uma conversa, para eu ir à congregação assistir o culto à noite. Bom, deu certo, porque de noite eu fui lá para o culto. E fiquei frequentando aquela congregação por um tempo, e veio chegando o final de ano, e eles estavam se preparando para no carnaval, isso era 74, para no carnaval de 1975, eles então iam fazer retiro e já estavam se preparando para isso. E eu me inscrevi e fui para o retiro do carnaval do ano de 75. E foi nessa ocasião, nos dias de carnaval, lá num colégio, numa cidade praiana do Rio de Janeiro, eu estava lá e já estava participando dos corais, e de dia era futebol, era torneio, à noite os cultos, eu participava da gincana, das esquetes teatrais, já estava inserido no coral que eles fizeram lá no retiro. E numa das noites, Abraão Vital de Araújo, ao terminar o encontro, ele abre o altar e perguntou quem é que desejava receber Jesus naquela noite. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não esqueço nunca mais disso. Foi uma voz que a partir daquele dia se tornou peculiar aos meus ouvidos. Ele perguntava, quem é que deseja receber Jesus nesta noite? Que entendeu bem a mensagem e quer aceitá-lo. E uma voz me dizia, vem. E eu estava atônito, meu coração disparava e eu meio sem saber o que fazer. Um filme passou na minha cabeça, e o futebol, e a carreira que eu estou querendo, e isso e aquilo. E a voz ao meu ouvido dizia, vem, vem. Bom, eu não me lembro como é que foi, quando eu me dei por conta, eu estava no altar que foi aberto, de cabeça baixa, chorando. Jesus naquele dia me chamou com uma voz audível e eu não suportei. Esse constrangimento, eu acho que todos vocês já viveram, né? Ninguém que ouça a voz de Deus ficará da mesma forma. A Bíblia diz que a voz de Deus
que a fala de Deus, ele fende as penhas, não é? A corça da cria. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Naquela noite de 1975, eu escuto o bom pastor dizer: vem. Ok. Então eu fui para Jesus. Ocorre que quando eu vou para Jesus naquela noite, como aconteceu comigo e aconteceu com todos vocês, nós criamos expectativas e, dependendo do que nos falaram e vão nos falando, a gente vem para Jesus buscando alguma coisa. E naquela ocasião, o evangelho que era pregado, vejam vocês, em 75, ainda valia mais a pena investir nas mansões celestiais do que no reino. Não se ouvia falar de reino, só quando lia o livro de Mateus. O negócio era ir morar no céu ou jogar alguém no inferno. Naquela ocasião era descatolizar o Brasil, não era fazer evangelismo. E me foi apresentado um Jesus como os produtos da Tabajara. Que Jesus, eu recebendo Jesus, todos os meus problemas se acabaram-se. Venha para Jesus. Nem me apresentaram Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Era meu Salvador. E no auge do antropocentrismo, eu era o interessado naquela situação e todas as atenções de estar com Jesus se convergeriam a mim e não a Ele. Então vem para Jesus e seus problemas acabaram-se. Ele será teu Salvador, mas a gente nem vai dizer isso, mas será teu servo também. Ele vai resolver tudo. E eu comecei então, peraí, eu vou para Jesus, vai dar tudo certo no futebol, eu não vou precisar, eu vou ser um privilegiado. Tudo que eu tentar fazer vai resolver. Bom, Ele é meu Salvador, está aqui para me servir. Eu não sei como é que foi, quando você ouviu essa voz do bom pastor, quais foram as expectativas e as razões que te trouxeram para Jesus. Porque é possível que esteja nesse auditório alguns ainda esperando que o Salvador faça de você o centro da sua atenção. E que a importância nessa relação é tua e não dele. E que não foi você, não foi ele quem te chamou, mas você o escolheu para que ele resolvesse as questões da tua vida. Querido, está enganado. Se te contaram isso, desculpa, perdoa-me, mas hoje eu vou desbancar essa tua compreensão. É esse assunto que eu desejo tratar com você. É que por muito tempo para mim não ficou claro o meu chamado em Cristo. Eu entendi por anos a fio que Ele me chamou para me dar bem na vida. Só isso. Ele era meu Salvador. Eu poderia escolher de que forma eu iria servi-lo. Misturado a essas informações, era, por outro lado, umas coisas meio paradoxais. Se pode isso, mas era meio que confuso. A verdade é que eu vim para Jesus, para o meu Salvador, a fim de que, naquele dia, de fato, eu ouvi sua voz. Mas como segui-lo, como servi-lo, para mim, foi um equívoco. Talvez seja um equívoco para você. E vou dizer uma coisa para vocês. Todo esse tempo que eu segui a Jesus, equivocadamente, foi uma frustração. Eu sempre fui apaixonado por Ele, mas eu não conseguia me realizar nele, porque eu achava que Ele esteve, ou deveria estar o tempo inteiro, à minha disposição. Ora, já que eu vim para o Senhor,
Por que que isso não acontece? Por que que me dói tanto? Por que que eu sofro tanto? Por que que as coisas ruins chegam para mim? Eu achava que era de fato um produto das lojas tabajaras. Não haveria mais problema tendo adquirido Jesus. Eu não sei se é só eu que só lá no Rio de Janeiro, no ano de 75, que acontecia isso, ou se algum de vocês estão se identificando comigo, que está até agora, ou esteve até pouco tempo esperando Jesus dar um jeito na tua vida, porque você agora o aceitou. Porque agora você o escolheu para ser seu Salvador. Não é assim. Abra a tua Bíblia comigo, para o livro de João, capítulo 15, Evangelho de João. Capítulo 15. Vamos ver como é que essas coisas acontecem de fato. Por estar tratando desse assunto, nós então entendemos que seria um bom título para esta noite, um bom tema para esta noite, a clareza do meu chamado. E se nesta noite, ao sairmos daqui, estiver claro para todos nós, para que foi que Jesus nos chamou, se o teu chamado, particularmente, porque cada um de nós tem uma vocação de per si aqui, não é? Se você sair daqui hoje com esta clareza, vou lhe dizer uma coisa: haverá festa nos céus. Pode ter certeza disso. Evangelho de João, capítulo 5, ou capítulo 15, perdoa-me. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus quem está falando, viu, gente? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós quem me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Esse texto de João acaba com o antropocentrismo de um evangelho velho, arcaico e equivocado. João está dizendo, em primeiro lugar, que de nós mesmos nós não conseguiremos muitas coisas, ou nada. Ele narra uma fala de Jesus, que Jesus já se declara como a videira. E nós não somos protagonistas nessa videira, porque nós somos somente os ramos. Uma vez desligado da videira, nós não vamos viver mais. Se teremos vida, é porque estamos enxertados na videira. O que isso significa? Jesus não nos chamou para que nós fôssemos o centro de sua atenção, mas Ele o centro da nossa atenção. Não nos chamou somente por Salvador, mas principalmente por Senhor. De maneira que a gente precisa refletir com muita atenção, porque assim, andar equivocado quanto esta realidade é deixar de desfrutar o melhor do Evangelho, é deixar de viver na dependência de Jesus, é tentar dar ordem a um Deus que ninguém pode dar ordem a Ele. Percebam que do versículo 1 ao versículo 11 deste texto, 10 vezes Jesus diz: permanecei, permanecei. Por que será que tantas vezes num texto de 16 versículos e nos 11 primeiros, 10 vezes tem a palavra permanecer? Não será essa uma das razões do seu chamado? Será que nos chamou Jesus, então, não é para que nós permaneçamos nele, a fim de que a nossa vida possa começar a dar certo? Eu quero pedir licença a vocês, porque eu quero analisar alguns pontos, algumas palavras desse texto, mas eu não vou seguir a ordem que está no texto. Então, por favor, tenham paciência comigo, eu não vou embaralhar as palavras. Eu só vou colocá-las numa ordem para que haja uma melhor compreensão daquilo que eu quero tratar com vocês. Quero falar em primeiro lugar de que quando Jesus nos chama e nós ouvimos a sua voz, vem, como eu ouvi e um dia você ouviu, e nós paramos e largamos naquele primeiro momento o que a gente estava fazendo para dar atenção a Jesus. Ele nos chama e diz aqui no texto que Ele nos escolhe. Então agora eu quero, já, ainda que escolher esteja bem mais para frente do texto, eu quero começar a analisar pela seguinte palavra: Ele nos escolhe. Escolher é dar preferência, é colocar numa condição de privilégio, é separar com maior atenção. Porque é assim, você vai numa banca de frutas e vai comprar, seja a fruta que for, laranja. Tá bom laranja? Quantos gostam de laranja? Aqui, quantos gostam de laranja? Ok, então laranja tá bom. E quando você chega na banca, você vê muitas laranjas. Mas você escolhe as que você quer. Por quê? Porque você está preferindo algumas
e não outras. Algumas laranjas aos teus olhos merecem maior atenção e vir para junto de você, seguir você até na sua casa, ou para onde você vai. Essas são as que você escolhe para serem suas. Foi isso que Jesus fez. Olhou para nós e nos escolheu um dia. Aqui está uma clareza do nosso chamado. Nós não o escolhemos. Nós não o aceitamos. Quando muito, por conta de que não suportamos o constrangimento que o seu amor provocou em nós no dia que nós ouvimos a sua voz, ou pela boca de um profeta, ou por um pregador, ou numa oração dentro de casa, ou por causa de alguma coisa qualquer. Houve um momento que você ouviu a voz que eu ouvi, e Jesus disse, vem. E não deu para suportar e nós viemos. Nesse dia, Ele estava nos escolhendo. E não foi alguma coisa que partiu de nós. Entenda isso. Quando no muito você recebeu a sua voz, mas aceitá-lo? Aceitei Jesus. Não, querido. Volto a repetir, ele não é um produtozinho que você diz, não aceito. Aceito. Eu quero levá-lo para minha casa hoje. Não, vou... Quando a gente o recebe, quando ele nos escolhe, e esse dia chega, pode ter certeza, ainda que a tua alma, se tiver desbussolada, agarrada nas coisas dessa vida, quando o teu espírito escuta a voz do bom pastor, ele não vai obedecer a tua alma, ele vai saltar e vai para Jesus, ele vai dizer, não alma, não tenho como não ir, é agora, eu estou ouvindo essa voz. Então não foi você quem aceitou, ele te escolheu e foi impossível não ir. Precisa estar claro para você isso. No meu chamado, ele me escolheu. Ele preferiu a mim. Sabe lá o que é isso, gente? Jesus preferiu a você. Sabe o que é isso? Tenta lembrar de quando você teve teu encontro com Jesus. O que você estava vivendo? E depois do teu encontro com Jesus, essa tua vida com Jesus até os dias de hoje, de tantas quantas Ele te salvou, assim como me salvou, me livrou, te livrou, nos perdoou de tantas quantas, e quantas vezes caímos, e Ele de todas nos levantou. Por quê? Ele nos preferiu. E a gente está achando aqui que Ele tem que nos servir. A nossa vida precisa dar certo, porque tudo que eu quero precisa acontecer, porque agora eu tenho Jesus. Não, há algumas outras coisas no chamado que precisa estar claro para nós. Então, Ele é quem nos escolheu. Ele nos escolheu e nos transformou em seus amigos. Ele diz, eu já tenho vos chamado de amigo, não mais de servos. Porque eu não estou escolhendo vocês para serem servos. É interessante que, pesquisando no grego, nesse texto, a palavra servo, no grego, quer dizer escravo sem direito à liberdade. E Jesus está dizendo, eu não chamo mais de vocês de escravos sem direito à liberdade. Eu estou dizendo que vocês são meus amigos. Vocês estão livres. Eu os liberto. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque até aqui, vocês andavam como os servos.
que não sabiam nada a respeito de seus senhores e nem o que eles iam fazer. Todavia, tudo o que o meu Pai tem me dado, me dito, eu tenho feito saber, conhecer. Na clareza do teu chamado, você precisa entender que está incluso a possibilidade de um conhecimento profundo de Deus. Jesus te chamou para conhecê-lo, para saber dele, não para viver na superficialidade do me dá. É assim, porque alguns de nós, e eu vivi um tempo, esse tempo na minha vida, de vir para Jesus e viver pedindo, interessado em tudo que era necessário para mim. Eu o adorava, cantava no coral, cantava no grupo vocal, tocava, mas as minhas atenções não estavam voltadas para meu Senhor, era para mim. E eu fazia essas coisas e colocava na conta. Olha, mas eu canto no coral, Senhor. Olha, eu toco no conjunto. Eu entrego folheto, eu prego lá na rua. Então agora tu trata de me dar isso. Parece que a fala, o assunto é simplório. Não se equivoque. É sério demais o que eu estou falando. Alguns de nós não temos saído do lugar ao seguir Jesus, porque ainda estamos achando que Ele está à nossa disposição para nos servir. A gente não está entendendo nada de reino e do Senhor, do Rei dos Reis. Então agora, Ele nos escolhe e diz: ei, vocês agora são meus amigos. Não tem uns amigos teus aí? Eu acho que cada um de nós aqui temos uns amigos que a gente sabe. É tão amigo que ele chega a ser previsível. A gente pode dizer assim: não, cara, eu posso fazer isso aqui e depois falar com fulano que eu sei que ele vai me dar o suporte, que ele é meu amigo até debaixo d'água. É tão amigo, tão leal, que chega a ser previsível para nós. Vou dizer uma coisa: Jesus se fez melhor e mais intenso e maior que esse teu amigo. É possível que esse amigo, por uma fraqueza humana, ainda te deixe na mão, mas o amigo Jesus, duvido. Eu escolhi vocês não me escolheram. E quero vos dizer uma coisa: a partir de agora, vocês são meus amigos. Pense em Jesus como Filho de Deus, todo o seu poder. Pense na sua trajetória, na sua morte e ressurreição. Pense na sua vinda, que mais se mostra a cada vez. Pense em Jesus agora. Ele é seu amigo. Seu amigo. Ele te escolheu. Ele te preferiu. Pode contar para ele onde está a tua dor. Pode contar tudo. Não esconda nada. Pode parecer para você um absurdo. Fale com ele. Ele não conta para ninguém. Em Jesus estão todas as nossas fontes de recursos. Pode se aproximar desse amigo de peito aberto. E vou dizer mais uma coisa: ainda que você o negue, todavia ele não pode te negar, ele não pode traí-lo, ele não pode rejeitar você, ele não pode negar-se a si mesmo. E um dia ele te escolheu, ele não volta atrás. Então ele te escolheu, transformou você e a mim em seu amigo, e depois nos deu um mandamento: bom, agora eu já escolhi vocês, vocês são meus amigos, mas eu quero dar um mandamento para vocês. Nós precisamos selar, orientar, fundamentar nossa relação.
E o meu mandamento é esse: que vocês se amem. Que amigo é esse, né? Não pensou nem nele. Pensou em mim, pensou em vocês. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros. Mas Jesus, como? Como eu devo amar? Amem como eu vos amei. Amem como eu vos amei. Interessante que nesse texto ele diz assim: não há um amor maior do que esse, de que alguém dê a sua vida pelo seu amigo. Aí também fui pesquisar vida nesse texto. Pastor Euquias, lá no grego, diz que a vida nesse contexto que está ali vem de um verbo da onde se origina a palavra psique, que quer dizer respiração, sopro. Se a gente pega e tenta ler transliterando, ao invés de fazer versão, transliterando o grego para esse texto, Jesus estaria dizendo: não há amor maior que esse, que alguém entregue sua própria respiração de viver pelo seu amigo. Eu parei de respirar para você respirar. Eu te dei o que me movia como vida, a minha respiração. Eu não fiz mais, eu dei isso por você. Faça você. Eu te amei tanto que eu disse: tudo bem, eu paro de respirar. Eu dou a minha respiração por você. Respire você, e não mais eu. O fôlego de vida eu dou por você. Como amar, Jesus? Tu estás nos dando uma ordem e no nosso chamado está implícito que eu preciso amar meus irmãos. Mas como? E eles precisam me amar como eu vos amei. Às vezes é difícil amar, não é? Às vezes é difícil amar até quem Deus ama, não é? Às vezes a gente fica aborrecido, tem raiva, fica irado, troca de mal, não quer nem passar por perto de pessoas que Jesus ama. Mas quero dizer que na clareza do nosso chamado tem este mandamento: eu vos chamei para que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei. Percebam que o chamado de Jesus não foi tanto para fazer as nossas vontadezinhas, como filhos mimados. Mas o que ele estava querendo então? Nós vamos ver já já o que Jesus queria com isso tudo. Então agora ele nos dá um mandamento e logo em seguida ele nos nomeia. E nomear aqui está no sentido de, queridos, eu coloco o meu nome em vocês. Vocês serão meus embaixadores. Agora, aqui na terra, vocês farão o que eu faria. Então eu nomeio vocês para agir em meu lugar, decidir em meu lugar. Eu vou voltar, mas eu por um tempo não estarei mais com vocês. Mas eu estou escolhendo vocês para serem meus representantes. Eu vos nomeio, vos dou autoridade para que vocês sejam eu diante de diversas situações. Mas Jesus, para que mesmo tu me nomeias? É para que vocês vão e deem frutos. E frutifiquem. Mas que fruto, Jesus? O fruto da videira. Toda vez que você estiver no lugar
e precisar haver justiça, frutifique justiça nesse lugar. Eu faria isso e eu vos nomeei. É aqui, nessa fala de Jesus, narrada por João, que muitos não suportam. Que acham, era isso que é ser. Então eu fui chamado para isso, para isso. Teu chamado começa aqui. Para mim essa é particular, viu, gente? Aqui Jesus está apontando. Vocês querem me seguir? Eu estou escolhendo vocês. Querem vir mesmo? Olha só, eu escolho vocês, mas é para isso aqui. Mas as outras coisas, aqui está o reino dos céus. Se vocês buscarem isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou vos chamando para que vocês, e vos nomeando, para que vocês vão e deem frutos. Que frutos? De justiça, de misericórdia, de amor, de perdão, de solução. Frutifiquem. Frutifiquem, frutos da própria vida. Porque eu sou a própria vida. E eu estarei em vocês. Quando Jesus usa 10 vezes a palavra permanecer, permanecer é estar indeterminadamente em. É misturar-se com Ele de tal forma que não sai mais. Independente das razões, das circunstâncias, não dá mais. Porque está aqui permanentemente nele é o grande lance da vida. Estou recebendo dele a seiva, a vida, a força, a coragem, o poder, a glória. Está tudo aqui enquanto eu permaneço. E para isso eu fui chamado para permanecer nele. Quando Jesus nos escolhe e nos chama, querido, isso é para a vida ou para a morte. Quando Jesus eu ouvi sua voz lá no ano de 75, eu disse para vocês que eu tinha esse projeto de ser um jogador de futebol. O tempo passou, eu mergulhei, eu sempre fui uma pessoa, ainda sou até hoje, muito intenso, mergulhei no Evangelho, e como a questão era as mansões celestial, então deixa o futebol para lá. E entrei num outro projeto. Bom, não vou ser jogador de futebol, vou ser professor de educação física. Eu vivia nessa vibe de atletismo. Mas o tempo foi passando e eu estou mergulhado dentro da congregação, dentro da igreja. Um dia eu ouvi uma palavra que me aterrorizou. Porque quando eu vi também que já não dava mais para se enveredar pela educação física, eu resolvia ser empresário. Porque eu não queria depender de ninguém. Não queria depender de patrão, eu queria ter meu dinheiro a tempo e a hora. E um dia, Jesus disse para mim, aquela voz que disse, vem, em 75, já que em 88, mais ou menos, 80 alguma coisa, essa voz disse para mim, eu não quero você no mercado de trabalho, eu quero você para mim. Eu serei tua porção. Aquilo me arrepiou todo, aquilo me deu uma raiva. Eu falei, não, Jesus, aí já é demais. Eu quero você para mim. Eu te chamei para a vida ou para a morte. Essa de empresário não dá. Essa de atleta não dá. Nada vai dar.
Eu quero você como um pastor, cuidando do meu rebanho. Como ele não era meu Senhor, era só meu Salvador, eu fui tentar bater de frente com ele e disse, não. E por conta disso fali 6 vezes. Abri 6 negócios. Tive insucesso nos 6. Toda vez que eu pensava que estava dando certo, então, eu não sei de onde a coisa acontecia, desmoronava. Tentei por diversas vezes dizer, não, Jesus, Senhor, não. Salvador, tudo bem, mas Senhor, não. O Senhor quer tomar conta do meu dinheiro, quer tomar conta da minha vida, quer escolher a mulher que eu tenho que casar, quer fazer... Não, Jesus, espera aí. E Jesus disse, não, querido, tu está equivocado. Eu te escolhi, eu te preferi, e eu vou permanecer em você. E você vai permanecer em mim. Não tem mais como recuar. Até que um dia eu não suportei mais, não é? E disse, Senhor, eu me rendo. Bom, era tanta cabeçada, eu fazendo tanta força, eu aqui querendo brincar de ser feliz, e Jesus dizendo, Eliel, eu não te chamei para ser feliz. Você até será feliz, mas o meu chamado é para você dar fruto. Frutos que eu produzirei em você e você frutificará. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ah, como eu fui insensato. Porque desde o dia em que de fato me rendi, falei, Jesus, perdi, não dá para mim, contigo não dá. Teimar contigo não dá. Eu seria exatamente o que tu queres que eu seja. Eu comecei a ter prazer inenarrável na vida. Meus olhos se abriram e a clareza do meu chamado saltou diante de mim. Sabe, o cara que fez tantos planos para ser tantas coisas e a última coisa que ele queria era ser empregado. Sabe o que foi que Jesus me disse? Eu te chamei para servir. Eu colocarei uma habilidade em você para servir as pessoas. E por ninguém ser servido. Porque os que vão te servir, eu levarei até você para te servir. E não sirva a ninguém esperando algum troco, porque eu te chamei para servir a todas as pessoas que eu quiser interferir na vida dela. Eu usarei você como um cooperador meu. Agora não espere troco, porque tu não terás troco de ninguém. Deixa eu te dizer mais uma coisa, não te darei possessão. Tu não terás nada, no entanto, possuirás tudo, porque tudo que você precisar, eu providenciarei. Que dureza de ouvir, né? É que quando a gente vem para Jesus, a gente vem achando, opa, olha aí, organizações Tabajara, acabaram-se meus problemas, ele vai resolver tudo. Nem sempre será assim, queridos. Eu desejo tanto que hoje isso esteja claro diante de você, porque possa ser que você está sofrendo com uma coisa que é pura ilusão. Jesus não é ciganinha, Ele não vai trazer teu marido, teu namorado, tua mulher em 6 sexta-feiras. Esquece isso. Isso é loucura. Ele trará para você aquilo que é melhor, porque a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Aliás, é agradabilíssima. Não será sempre para o lugar que você quiser. Inclusive, quantos foram batistas aqui? Quantos passaram pela igreja batista aqui por perto? Existe um hino no cantor cristão que diz isso, né? É hino da época de missões, que diz assim: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. Não vai ser sempre para o lugar que você quiser. Com Jesus, não é. Não é. É possível que você esteja fazendo um planejamento. Miami, Dubai. E Jesus te mande para Codó. Verdade. Verdade.
Verdade. Está implícito no chamado de cada um a vontade de Deus sobre a vida de todos aqueles que Ele chamou e escolheu. Um dia, se você ainda não ouviu, você vai ouvir. Doravante. Daqui por diante. Pedro ouviu. Pedro, daqui por diante, tu não vais mais ser pescador de peixe. Tu vais pescar homens. Levi, Zaqueu ouviu. Zaqueu ouviu. Zaqueu, o que está fazendo aí? Queria te ver passar, desce depressa, porque daqui por diante eu vou pousar na tua casa e nunca mais tu serás o mesmo. Mestre, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, 4 vezes mais eu vou restituir. Chamado, clareza do chamado. Eu vou para Jesus porque vai resolver minha situação. Vou comprar a casa, vai me dar um marido, meu filho vai passar no concurso público. Ei. O que vai acontecer é que se teu chamado estiver claro diante de você, tu vai começar a frutificar. Pastor, quer dizer que então ir para Jesus é viver na dureza? Não é isso. Olha, queridos, o pendor do Evangelho é levantar a vida de qualquer um. O Evangelho tem um pendor para as boas coisas, para a prosperidade, para a vida em abundância. Todas essas coisas que você sonha, é possível que aconteçam. Só que Jesus não tem este compromisso no chamado de fazer tua vontade, mas nós faremos a dele. É disso que a gente está tratando aqui. É que às vezes a gente vem para Jesus com uma bagagem tremenda. Tudo que a gente quer já está tudo planejado direitinho. A gente lê a Bíblia, a gente escuta a mensagem, mas não adianta, já veio tudo pronto, tudo empacotado. Aí nas orações, toma Jesus, eu quero esse. E a gente não consegue ouvir Jesus dizer, querido, isso aí não, isso aqui também não. Mas isso aqui, até muito mais que você possa imaginar. Será muito, vai sobejar, mas a gente não está. Porque apresentaram inicialmente, por muitos anos, um Salvador, pronto a fazer todas as nossas vontades. Nesse pouquinho tempo que me resta, quero lembrar de 2 pessoas, 2 personagens bíblicos, que ao ouvir o chamado de Deus, tiveram suas vidas impactadas. Um é Abraão. Abraão está numa vida, seu pai era um comerciante, a cidade de Ur era uma cidade próspera, eles viviam de forma próspera. A Bíblia não diz que Abraão, que até aqui era Abrão, né? Era um cara que vivia em meio a dificuldades. Todavia, Deus olha para este homem, percebe no seu coração tanta coisa boa e resolve começar nele uma história. Mas Abraão estava arraigado, fincado, com a vida toda arrumadinha, lá com sua família. E olha o que Deus diz para Abraão. Olha no que importa o chamado de Abraão. Esse chamado de Abraão é uma coisa louca. Bom, é preciso a gente entender que a primeira coisa que Deus fala para Abraão, quando chama lá em Gênesis 12, não é? É Gênesis 12. Bom, não precisa ler, que a fala a gente tem de cor. Ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sai também do meio da tua parentela e sai da casa do teu pai.
e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Cara, veja que loucura. O cara está com a vida dele toda arrumadinha. Anos, casado. Certamente ia herdar, ia dar sequência no comércio do pai. De repente vem Deus e fala: cara, teu coração é ótimo. Eu vi teu coração, encontrei tanta coisa boa. Então faz o seguinte, sai da tua terra. Sai da tua casa. Ou melhor, sai da tua parentela. E sai da casa do teu pai. Isso para a vida de Abraão foi tão pesado, tão forte, que eu imagino o impacto desse homem. Porque no modelo da família daquela época, da sociedade daquela época, a família, os parentes, os pais eram o elo de tudo, era o alicerce, a coluna. E quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa, Deus está dizendo para Abraão para que ele abra mão de uma coisa que há muito tempo ele vivia. Ele está mudando a sua estrutura. Abraão, ao sair da sua casa, ao atender esse chamado, ele estava deixando tudo que de mais precioso, as raízes de seus aprendizados. Ele estava abrindo mão de todo um caminho traçado por Deus, pelo próprio destino. Mas agora Deus chama ele para ir embora. Quando eu vou no hebraico e vejo terra, nesse sai da sua terra, no hebraico essa terra quer dizer: Abraão, sai do teu ser. Eu estou evitando de ler a palavra em hebraico porque eu não leio hebraico, viu, gente? Mas eu estava com um dicionário, eu estava estudando o texto que eu estou me referindo. E quando eu pego essa palavra, sai da tua terra, quando eu pego terra no hebraico, que é o original, terra nesse texto quer dizer, pode estar dizendo, pode ser também, sai do teu ser, sai do teu lugar firme, sai do teu lugar seguro. E quando Deus diz, sai também da tua parentela, no hebraico, parentela aqui, pode ser também, sai da tua natividade, sai da região nativa, sai da tua linhagem, larga isso para lá. E quando ele diz, sai também da casa do teu pai, pode ser tanto, sai do teu lar, ou também pode ser, sai da tua prisão. É que sair da casa dos pais, às vezes, é sair da prisão. Mas não é de uma prisão ruim, não. É porque, às vezes, tem alguns filhos que se acostumam tanto com a casa do papai, ele casa, continua ali. Às vezes não casa, mas se forma, mas ele continua ali. Gera uma dependência. Vou dizer uma coisa para vocês. Casa de papai e mamãe tem prazo de validade. A gente precisa sair para crescer. A gente precisa sair para ser livre. A gente precisa sair para ser livre. Eu conheço pessoas que até hoje estão dando desculpa de que, se eu sair, minha mamãe pode passar mal. Que isso? Nisso já tem 15 anos, 20 anos, a mãe nunca passou mal. Mas mamãe vai ficar assim. Não é na mamãe, ele é que está inseguro. Olha, eu fico preocupado com papai. Cara, é legal falar papai, mas às vezes essa palavra papai cai legal
eu e meu pai, né? Eu digo papai, porque às vezes a gente está com uma certa idade de falar papai, nem fica legal mais, né? Papai. Não é porque mamãe, cara, vai ser livre, escolhe tua vida, mata no peito essa situação, vai ganhar a tua vida, cara. Vai visitar a tua mãe, está na hora de você produzir e trazer recursos para a mamãe, não é ficar mamando nessa teta aí até quando? Ei, gente, desculpa se eu, nada pessoal, mas essa é a realidade da vida de alguns, e Deus está dizendo para Abraão, sai da tua prisão, tu não vai crescer mais do que isso. Sabe o que você está fadado? A ser vendedor de ídolo. Tu vai herdar o comércio do teu pai. Mas eu tenho coisa maior do que isso para você, Abraão. Sai dessa prisão, sai da casa do teu pai. Acontece que Abraão não está enxergando isso direito. Mas com todo o impacto, Abraão diz, eu vou. Peraí, deixa eu dar uma rezinha aqui. Na vida de alguns isso é mesmo uma realidade. Não dá para deixar o papai nem a mamãe. É que em algumas realidades ficar com o papai e mamãe é honrá-lo. Honrar alguém que nos cuidou da gente a vida inteira e agora tem necessidade que a gente cuide dele de perto. Aí não dá para ir embora, né, gente? Mas eu não estou me referindo a esses que ficaram para honrar. Estou me referindo àqueles que não ficam porque não têm coragem de ir à luta. Tá. Mas eu quero falar agora de Abraão, que ouve essa palavra e resolve obedecer. Recebe de Deus uma medida de fé e não deixa passar 1 milímetro sequer desta medida sem ser usada. E se lança para Deus. Agora, Abraão vai para uma terra que ele não tem ideia. E tudo que a ele foi prometido, nada garante a não ser a fé na palavra de Deus. Não tinha um contrato. É preciso ficar claro que muitas vezes Deus nos escolhe que é para a gente viver de fé, viu, gente? Pela fé. Aliás, sem a tal ou sem a qual, não dá para agradá-lo. Mas entra Abraão, então, no chamado de Deus e vai. Bom, você sabe que Abraão, por obedecer a Deus, com todos os embates que teve na vida, que não foi uma vida fácil, imagina o que é isso? Abraão largou seu porto seguro, saiu de dentro da sua ilhota, seu lugar de conforto, e foi à luta, seguindo a voz de Deus. O problema é que às vezes você já ouviu a voz de Deus e não tem coragem de segui-la. E é por isso que você não sai do lugar. Deus está sinalizando, Deus está te apontando, e você quer se apegar ao que é palpável, achando que isso te dá segurança. Mas Abraão, por obedecer, tornou-se notável. Foi Abraão pai de todos, não é? De todos que têm fé. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, né? E tornou-se pai de todos aqueles que creem. Abraão, até hoje, veja como é que esse homem cresceu depois que saiu da prisão. Até hoje, Abraão é venerado em algumas religiões. Para os judeus, no judaísmo, Abraão. Para os muçulmanos, Abraão. Para nós, os cristãos, Abraão. É uma referência. Veja o que acontece a um discípulo, a um filho, a um amigo de Deus obediente, que mesmo não tendo segurança nenhuma, abre mão de tudo e vai obedecer a Deus, pela fé. A probabilidade de crescimento, de melhora e de liberdade é muito grande. E encerrando o exemplo, quero falar de Jeremias. E nem vou lá no texto para a gente ganhar tempo.
Gente, Jeremias foi chamado por Deus. Ele ainda era rapazinho, era novo. E a primeira fala dele para Deus é que: Deus, eu estou com medo. Eu sou uma criança e nem falo direito. Mas Deus diz: não diga que eu sou uma criança. E Deus começa o diálogo e diz para Jeremias: eu estarei contigo em todos os momentos. Eu vou defender, eu vou guardar você. E vou colocar nos seus lábios a palavra que tem que ser dita. Mas eu preciso te dar uma relação de umas coisas aqui, Jeremias. Você será um profeta e será exitoso. Mas eu começo uma relação de coisas para você por aqui. Você não pode casar nem ter filhos. Nada de família. Outra coisa, eles não vão dar atenção a você. Eles são rebeldes. Eles vão te rejeitar, vão te desprezar, vão tentar te prender. Eles vão querer até te matar. Eu te chamei exatamente para isso. Que fique claro para você, Jeremias, qual é o teu chamado. E tem ainda mais um detalhe. Você não se dará o luxo de ir nem aos funerais. Aos banquetes, nem pensar. Eu quero você isolado de tudo e de todos. Caramba, que chamado é esse, né, gente? O que é isso, né? A ponto de, num certo momento, acho que já lá pelo capítulo 20, não sei, 16, não me lembro, Jeremias desejar a morte, né? Deus, que é isso? Foi para isso que tu me chamaste? Aí depois ainda amaldiçoa o cara que deu a notícia para o pai dele que a mãe dele estava grávida. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci e amaldiçoo aquele cara que deu a notícia para o meu pai que ele ia ter um filho. Esse cara deveria morrer. Por quê? Que eu não morri no ventre da minha mãe? Porque o ventre da minha mãe não foi para mim uma cova. Porque minha mãe não ficou grávida perpetuamente. Foi pesado. Mas, logo socorrido por Deus, não abriu mão de crer, voltou a fazer declarações, continuou sendo o profeta que tinha que ser, e foi até o fim. Você não pode desistir do teu chamado, e nem pode se iludir com Jesus. Hoje a gente precisa sair daqui tendo a consciência do seguinte: eu fui chamado para frutificar, para trazer justiça ao mundo, para trazer amor ao mundo, para trazer misericórdia ao mundo. Eu fui chamado para amar. Eu fui chamado para ser Jesus no mundo. Eu sou embaixador dele, eu represento ele. Ele me nomeou para dar os mesmos frutos que ele deu quando esteve aqui. Eu estou enxertado nele. Eu sou um ramo desta videira. Para isso Jesus me chamou. E como eu estou colocando em primeiro lugar a clareza do meu chamado, visualizando o reino, a palavra dele me guardará, quando me diz que todas as demais coisas que eu preciso me serão acrescentadas. Eu não terei falta de nada que eu preciso. Nem sempre será como eu quero, mas uma coisa eu sei, sempre será. Sempre será. Se você está entendendo que nessa minha fala, eu estou dizendo que servir
seguir e servir a Jesus é uma coisa pesada, você não entendeu nada que eu falei. Seguir Jesus, obedecê-lo, e estar claro para cada um de nós qual é o nosso chamado. Você lembra quando Jesus diz assim, ele repete essa fala, não é? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que também de pão a gente vai viver, porque a gente precisa alimentar o corpo. Mas ele está dizendo também que todos nós, todo homem, precisa ter de Deus uma palavra na sua vida e viver por ela. Como é isso, pastor Leão? Como eu te disse, um dia, buscando em Deus, qual era o sentido do meu chamado? Foi quando eu vi de Deus. Serviço. Simplesmente o contrário do que você queria, né? Você queria ser empresário, né? Professor de educação física. Não. Eu quero fazer de você um excelente no serviço ao próximo. Que serviço, Senhor? Todos os serviços que alguém precisar e eu te levar a fazer. Essa é uma palavra de Deus para mim. Eu não tenho o direito de ser convocado por Deus a interferir positivamente na vida de alguém. Por mais que isso vá me custar, eu não tenho em Deus o direito de dizer não. Não tenho o direito de dizer não. Mas, como eu também disse para vocês, todas as outras coisas me têm sido acrescentadas. Queridos, eu não tenho falta de nada. Gostaria ainda de ter muito mais coisas que tenho, e me refiro a confortos, etc. Mas não é que sem essas coisas eu viva mal. Eu posso até considerá-las, na maioria delas, algumas até supérfluas. Tenho tudo o que preciso. Possuo tudo o que preciso. A clareza do teu chamado qual é? Uma coisa você pode estar certo. Não é para Jesus ser somente seu Salvador. Ele precisa ser seu Senhor. E te chamou, e te escolheu, e te nomeou para que você vá e dê fruto. E que teu fruto permaneça. Todas as vezes que você passar por um lugar, que eu passar por um lugar e frutificar, pode ter certeza. Esse fruto vai permanecer ali. Toda vez que eu levar justiça a um lugar, a uma família, a uma vida, essa justiça vai permanecer ali. Portanto, você pode estar ouvindo hoje novamente. Vem. E possa ser que você diga, Jesus, eu fui equivocado ou equivocada, mas hoje eu quero ir com tudo. Já sei, entendi tudo. E se você estiver ouvindo, vem. Seguir a Jesus é a coisa mais prazerosa que possa existir na vida de um ser humano. Portanto, esteja claro para ti o teu chamado. Viva-o e seja exitoso. Frutifique, pois os teus frutos permanecerão. Deus abençoe você nesta noite. Seja abençoado. A vocês que nos ouviram, que esta palavra tenha podido mesmo esclarecer tantas dúvidas, tantos equívocos na tua vida. E que Jesus hoje, se não era, passe a ser o seu Quírios, seu Senhor, aquele que ordena, que comanda, que indica, que aponta, que conduz você em toda a sua vida. Amém? Graças a Deus. Queridos,